Amigos queridos, que esta manhã seja de muita luz aos corações de todos, iluminando os nossos pensamentos, para que possamos refletir em todas as nossas atitudes, nossas criações mentais, a fim de que possamos acertar. Convido a todos a acompanhar o Evangelho, para que ele seja o nutriente maior que todos nós necessitamos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Escutai essa palavra do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abre os vossos ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras, discípulo do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que se hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis seus ramos, não dão bons frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob seus galhos, à procura do fruto da esperança capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão, pede ele o fruto da vida. A árvore da vida, caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abre, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-los com amor, que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua obra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É que há sambarcadores do pão da vida como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar o que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segue os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus.
Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Pai amantíssimo, Senhor de nossa vida, eis-nos aqui, buscando o entendimento do seu Evangelho, para que possamos contribuir com a expansão desta árvore divina, que há de abrigar a todos nós, sob o manto de Maria, sobre a luz divina do seu Evangelho, Senhor. Sustentai-nos na fé, para que possamos construir a obra sólida da rocha em nossos corações. Que as virtudes sejam multiplicadas no pensamento de todos que sentem que são chamados, que sentem que são escolhidos para servir o nosso Mestre Jesus. Senhor, que as nossas rogativas possam alcançar o seu espírito e que esta pleia de amigos possam nos envolver, fortalecendo os nossos ideais, para que todos nós sintamos o valor do seu Evangelho dentro de nós. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Que assim seja. Queridos irmãos, o Evangelho vem falar para nós, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E eu pergunto, que obra nós temos construído? Pense e reflita. O que você tem construído de edificante no seu pensamento? Porque esta obra, ela perdurará, ela se enraizará e dará bons frutos. E o Evangelho começa a nos dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Daí nós vamos ver que é importante saber que o reino de Deus é uma conquista nossa por meio das obras sólidas que nós vamos construindo ou temos construído ao longo de nossas múltiplas existências, procurando certificar em nosso pensamento a força da verdade, alinhando-o a todos os ensinamentos do Cristo, que o Cristo nos trouxe, de acordo com o conhecimento das leis que regem a nossa evolução. E aqui ele fala, escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abre os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. O que será que Simeão quis dizer com tudo isso? Se a palavra do Mestre é para nos sustentar, nós não podemos repelir aquilo que ele nos trouxe, porque a doutrina espírita foi trazida pelo Espírito de verdade para que nós pudéssemos ampliar os nossos olhos, os nossos ouvidos e sermos conscientes do nosso dever diante da obra grandiosa que a doutrina espírita vem nos estimulando a construir em nossos pensamentos. Por isso, não basta dizer Senhor, Senhor, porque todos aqueles que falam Senhor, Senhor, muitas vezes não dizem, não reconhecem, não são reconhecidos como verdadeiros cristãos, porque nós temos inúmeros cristãos que não têm esta fé sólida, que não têm dentro de si a construção de uma verdade plena. E nós vamos ver que quando
Tiago fala para nós: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As obras que os homens têm feito muitas vezes estão sendo obras físicas, mas a obra que precisamos edificar em nós é a obra real, verdadeira, aquela que consolida a fé, porque a fé, ela é uma construção do nosso pensamento. Quando nós vamos fortalecendo-nos e certificando que toda vez que eu removo os sentimentos doentes para que eu possa servir a Jesus, eu estou empreendendo o desejo que a vontade me imprime de servir o Mestre, para que eu possa então construir dentro de mim uma nova sementeira. E aí nós vamos ver quando ele diz assim: escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita. É preciso saber por que que repelimos, sendo que ela nos traz a verdade nos seus três aspectos: o filosófico, o científico e o moral, religioso. Então, será que basta dizer que nós somos cristãos para que nós sejamos um seguidor do Cristo? Nós sabemos que não. Pois o verdadeiro seguidor do Cristo é aquele que trabalha no anonimato, fazendo com que tudo aquilo que ele constrói pensando, estruturando no seu pensamento a obra da caridade, a obra do bem, a obra que vai dar bons frutos. Meus amigos, nós sabemos que uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Que árvore nós somos? Que cristãos nós temos sido? É preciso que a gente possa perceber quanto nós temos recebido, para que a nossa fé religiosa possa também desfrutar dos benefícios que ela nos oferece e que nós vamos entregando cada vez mais aos ensinamentos que o Cristo vem nos trazendo para certificar em nós o desejo de construir algo novo, de renovar as nossas energias mentais, para que nós possamos, onde estivermos, reconhecer que o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição, vai nos mostrar que esta fé, essa construção, esse conhecimento, esse trabalhador que que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender lição. Ora, eu preciso saber que eu sou responsável por tudo aquilo que faço. Nós não vamos encontrar fé sem obras, porque a fé é a consolidação de conhecimentos que são formados e gerados pelas inúmeras experiências que todos nós temos passado. A reencarnação é uma oportunidade que temos recebido de Deus para que nós venhamos a vivenciar novos caminhos, junto àqueles espíritos que já tiveram conosco em outras oportunidades. Então, aquele cristão ou aquele servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus, nada nos pertence. Então, é importante que a gente possa ver que o que nos pertence, o que vai sendo adquirido por nós, é o resultado de nossas atitudes e com uma luz de alegria, de entusiasmo nas ações do bem, que incessantemente temos que aprender a vivenciar, a praticar, para que nós possamos consolidar em nós a verdade. E essa verdade, quando ela é consolidada em nós, ela não nos permite esmorecer. Nós estamos sempre à frente, lutando para que nós possamos desmanchar o castelo da vaidade que muitas vezes foram construídos por nós mesmos.
Então, nós temos a intenção de construir uma obra forte, consistente dentro de nós. Por isso, nós precisamos revelar a nossa fé através de nossas obras, através da felicidade comum que o Senhor conferira a todos nós, a nossa vida, nos dando o acréscimo do amor, da sabedoria, da beleza e do poder. Por isso que nós vamos analisar por que uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo, porque é uma planta inútil. Lembremos até da figueira, a parábola da figueira seca. São do Mestre essas palavras: o discípulo do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Como nós estamos cultivando esta árvore? De que forma nós temos cuidado dela? Esta árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de se agrupar em torno dela, porque não são todos que ainda reconheceram a grandeza do Evangelho de Jesus como uma árvore, como a verdade que o Cristo nos trouxe, sem alegorias, sem culto externo, porque os frutos que ela tem que dar geram em nós a esperança e a fé. Então, o cristianismo, como vimos com tantos séculos, tantos trabalhando, pregando as suas virtudes divinas, eles se esforçaram para espalhar seus frutos, mas quão poucos colheram. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Somos nós que ainda não compreendemos a grandeza do Evangelho em nossa vida. Somos nós que ainda não sentimos a preciosidade das lições do Cristo, fazendo com que nós tivéssemos mais coragem, mais força, e aquele fala, o viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de se restabelecer a força da coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, e nós sabemos quantas vezes nós pedimos que Deus nos ajude, mas caem-lhe as folhas secas, tanto as remexeu a mão do homem, que a crestou. Abre, pois, os vossos ouvidos e os corações, meus bens amados. Quantas vezes temos ouvido isso? Este apelo divino da espiritualidade, que a gente tenha olhos de ver, para que nós possamos conservar esta árvore frondosa do cristianismo, como Jesus nos entregou. E hoje nós estamos vendo especialmente os espíritas criando tanto modismo, querendo enfeitar o cristianismo com as luzes do mundo, esquecendo, meus queridos irmãos, que esta obra divina, ela veio das mãos de Jesus. Não cabe nela nenhuma incrustação do pensamento humano para modificar a sua grandeza e a sua beleza. E é por isso que nós, ainda não entendendo o valor do Evangelho de Jesus, o valor do cristianismo, nós percebemos com muita propriedade, não se colhe uvas dos espinheiros. Eu só tiro de onde é possível tirar, eu só dou aquilo que tenho. Então ele nos diz: meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar às sarças do caminho. Segue os que vos conduzem às sombras da árvore da vida. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que todos nós, que somos espíritas cristãos, compromissados com Jesus, possamos, cada dia mais, transformar os nossos pensamentos, cuidar desta árvore para que ela não seja danificada pelo orgulho, pela vaidade,
pela indiferença dos nossos irmãos. Sejamos cristãos verdadeiros, estejamos atentos para o bom combate e que possamos zelar do cristianismo como bom jardineiro. Que Jesus nos abençoe. E nesta manhã sublime, que irradia nossos corações a verdade, a força das obras que cada um de nós temos que construir, para que elas floresça cada vez mais dentro de nós, porque muito temos recebido e nós sabemos que muito teremos que dar. E nesta hora, Jesus, buscamos a espiritualidade como recurso maior, esforçando para receber as dádivas sublimes do seu amor pelo passe. Ajude-nos, Jesus, a receber as benesses do mundo espiritual, da natureza viva, de todos esses eflúvios que chegam até nós. Permita-nos, Jesus, receber a fluidificação das águas, para que todos nós possamos energizarmos com as vibrações, as energias que os bons espíritos têm nos trazido. Amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus possa olhar por todos nós e com carinho, com muita gratidão, rogamos a Eurípedes que agasalhe todos os nossos companheiros, que ora estão em sintonia com o Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, queridos irmãos. Que a paz do Senhor se faça presente no seu pensamento. Que assim seja.